ou ir no churrasco no fim de semana. Certo. E é tipo, mas você não sabe o que tá acontecendo com os bancos centrais comprando ouro agora? Diferenciar este ano dos anos anteriores. Bem, o que vai diferenciar este ano dos anteriores é o preço do ouro, obviamente. Então, o setor do ouro estava morto. E há muita gente que estava super desiludida com ouro, metais preciosos e commodities em geral. Porque de 2020 a 2024, vimos a maior impressão de dinheiro do governo. Estímulos recordes entre 10 a 20 trilhões de dólares foram injetados no mercado. Vimos algumas das maiores inflações em décadas, 9% de inflação do IPCA nos Estados Unidos. E o ouro não fez nada. E as mineradoras de ouro não fizeram nada. E por isso muita gente ficou bem desiludida com isso. E agora ele acordou. Agora o ouro, a prata e metais preciosos em geral estão batendo novos recordes históricos. Então, de novo, este é o meu 4º ano seguido aqui. E este é o primeiro ano em que realmente vemos uma movimentação séria. Se você pensar um pouco além dos defeitos de primeira ordem, por que o ouro? Antes de tudo, certo? Então, não é por causa da inflação. E essa é a primeira resposta, tipo, governos imprimem dinheiro e isso causa inflação. Então, para nos protegermos disso, podemos comprar ouro. Sim, mas isso é só a primeira ordem. Na verdade, não é bem assim. O que estamos realmente nos protegendo é contra, uma perda de confiança. Perda de confiança de que manterão o nosso dinheiro sólido, claro. Então, essa é a parte da inflação. Mas é uma perda de confiança maior. Vimos, por exemplo, quando a Rússia e a Ucrânia entraram em guerra, os Estados Unidos simplesmente congelaram as Contas bancárias da Rússia, certo? Vemos, sabe, agora com essa retórica crescente de sanções o tempo todo, tarifas e coisas assim. E muitos países agora estão mais preocupados com a confiança. E você é realmente dono do seu dinheiro? E você é dono do seu dinheiro? E meu dinheiro ou meus ativos poderiam ser tirados de mim? E a razão pela qual é importante entender isso é porque, não é bem a inflação. Se focar só no mercado de títulos e inflação do IPCA, você não está entendendo o ouro diretamente. Mas também, se focar só nisso, não verá por que o Bitcoin pode ser necessário. E voltando à sua pergunta sobre o Bitcoin. Então, o Bitcoin foi projetado para não depender de confiança. Então o ouro funcionava no mundo antigo quando eu tinha minhas moedas de ouro e fazíamos negócios. Eu te daria moeda de ouro. Mas o que aconteceu? Com o comércio global crescendo nos anos 1500, o ouro não aguentava o tempo das transações. O tempo de liquidação era muito lento, e isso nos obrigou a colocar o ouro em um banco. E o banco usaria um livro-razão para acompanhar essas transações. E isso introduziu a confiança no sistema. E como descobrimos repetidamente, não se pode confiar. Então o livro-razão é inflado. O governo confisca o ouro. Eles inflacionam o ouro. Eles reavaliam o ouro. E assim, nos dias de hoje, o que vemos é uma quebra de confiança. E as nações pensam, eu não posso confiar. Tipo, vou comprar ouro. Mas o quanto eles podem realmente confiar no ouro também? Não, se realmente tem ouro, você vai entregar o ouro se eu precisar. Isso é ouro mesmo ou é tungstênia? Eu não sei. E então, eu acho que em algum momento o Bitcoin passa a ser entendido como algo que dispensa confiança. Confiável, mas que dispensa confiança. Não precisamos confiar em ninguém com ele. Pode ter tempo de transação instantâneo e tempo de liquidação instantânea. Então, eu acho que ao longo de um grande período de tempo é uma questão geracional. O ouro é aquele ativo primário que está sendo usado agora para resolver esse problema de confiança. Mas o Bitcoin vai resolver isso em uma escala maior. E como isso é estabelecido através do Bitcoin? Como isso é estabelecido? Eu não preciso de um administrador central para guardar meu ouro. Eu não tenho que confiar que esse administrador prometa que vai me pagar o ouro. Eu não tenho que prometer que eles não têm que me prometer que tem o ouro. Eles não têm que me prometer que é ouro puro. O Bitcoin tem liquidação instantânea. Então, literalmente, na velocidade do som ou da luz, ele é transferido para mim. Eu tenho a custódia dele. E o meu computador, verifica se é uma transação de Bitcoin válida no momento da transação, ao contrário do ouro. E é assim que esse estado de ausência de confiança é estabelecido. E também é basicamente construído a partir da rede, que é uma rede de código aberto. Então, se tivesse sendo feito no sistema de computador de um banco, estaria sendo feito em alguma criptomoeda proprietária. Como eu confio no código? E se os programadores colocarem algum backdoor ali ou algum tipo de bug? Mas o Bitcoin é uma rede de código aberto, então não há backdoors, não há hacks no código. Ninguém pode controlá-lo ou manipulá-lo dessa forma. Certamente.
Então é uma forma de mantermos valor em algo que não pode ser corroído pela inflação, assim como o ouro faz. É muito parecido com ouro, e é por isso que as pessoas o chamam de ouro digital. Mas a parte digital é o componente-chave para isso. Mas, novamente, é uma coisa geracional agora. Obviamente, os bancos centrais estão comprando mais ouro do que em qualquer momento da história. Eu me considero um defensor do dinheiro sólido. Eu era um entusiasta do ouro antes de me tornar um entusiasta do Bitcoin. E então é como se meus avós nunca comprassem Bitcoin e meus netos nunca comprassem ouro. É mais ou menos assim que eu vejo. Velas foram luz por 5.000 anos e agora temos eletricidade. Então, só porque algo existe há 5.000 anos, não significa que não mudou, certo? Tipo, não tínhamos carros, e agora temos carros. Então, as coisas mudam. Eu costumava ter que ter uma sinfonia inteira para tocar uma música para mim, e agora eu transmito pela internet. Então, sabe, a longevidade chamamos de efeito Linde. Quanto mais tempo algo está vivo, mais tempo continuará. Então, certamente isso importa, mas também as coisas mudam, e a tecnologia é o que muda essas coisas. De uma perspectiva de portfólio, o Bitcoin tem sido ativo com o melhor desempenho no mundo. 17 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos, 3 anos. Sim, o ouro superou nos últimos 12 meses. Mas tem sido ativo com o melhor desempenho. Então, certamente faz sentido, se você quiser aumentar o desempenho do seu portfólio, colocar um pouco ali. 2%. 5%? Não sei. Talvez 75%. Meio que depende de onde você tá nisso. Se você tem uma carteira de $100 ou de $100 milhões, geralmente pensamos em termos de porcentagem. E então sim, você pode comprar. Para quem tá em casa e não sabe, dá para comprar $1 de Bitcoin. Ah, sou eu. O Bitcoin é muito mais divisível do que o ouro até, né? Eu poderia comprar uma barra de ouro de 400 onças. Eu poderia comprar uma moeda de uma única onça. Eu poderia comprar 1 grama de ouro. Se eu não puder comprar 1 grama, posso comprar ouro de 18 quilates, certo? Então, há formas de conseguir. Mas o Bitcoin é divisível até embaixo. Eu poderia comprar 10 centavos de Bitcoin. Você sugere que alguém novato que não sabe nada sobre Bitcoin e quer começar a investir apenas comece de algum lugar? Ou eles deveriam procurar algum tipo de mentoria para entender isso? É onde começa. Se quiser começar, tem muitos investidores novos começando do zero. Eu acho que, essa é talvez uma pergunta um pouco mais complexa. Mas acho que a primeira coisa começa com, entender o problema que você está tentando resolver. Porque se você não entende o problema, nenhuma solução vai parecer boa para você. Então, meio que começa com o que está acontecendo com o dinheiro. Por que eu precisaria comprar algo? E se eu entendo por que preciso comprar algo, então o que eu preciso comprar se torna mais óbvio. Mas eu diria que talvez comece comprando só um pouquinho. Compre $1 ou $2, 5 ou 10 dólares, o que for pouco para você. E só de colocar um pouco nisso, fazendo uma transação, isso faz você começar a pensar um pouco a respeito, né? E aí você quer começar a entender. Agora, além disso, você precisa entender por que não dá para pegar emprestada a convicção de outra pessoa. Talvez eu pareça muito convicto, e eu tô, mas você precisa desenvolver sua própria tese. Agora, o Bitcoin atingiu uma nova máxima histórica no 4º trimestre do ano passado, mas está em queda agora. Muita gente fica ele morreu? Meu Deus, o que aconteceu? Porque eles não desenvolveram sua própria tese. Para mim, eu postei um gráfico ontem. Eu disse, esta é a melhor oportunidade de compra de todas. Mas é porque eu parti de um nível diferente. Então talvez coloque um pouco nisso. E isso atrai a sua atenção para lá. Mas aí você tem que desenvolver sua própria tese. Então, como você faz isso? Talvez o melhor livro, e o pessoal do ouro aqui ia adorar, é um livro chamado O Padrão Bitcoin. E ele tem Bitcoin no título, mas ele revisita 5.000 anos de história monetária. Começa com penas, pedras e concha. Ele explica por que o ouro se tornou o melhor dinheiro de todos. Então ele explica tudo. Mas se você entende isso, pode começar a entender como as coisas podem progredir a partir daí até o que chamamos de nível de princípios fundamentais. Assim você pode começar a construir suas próprias ideias a partir disso. Então esse é provavelmente o melhor livro que eu recomendaria para começar. Qual é uma das principais lições que você acha que sairá da conferência? As principais lições que sairão da conferência. Bem, pra mim é tudo sobre os relacionamentos que eu construo na conferência, né? Então, é uma resposta um pouco diferente, provavelmente, do que você tá procurando. Mas acho que a maioria das pessoas pensa em investir ou vir a uma conferência como esta para ganhar dinheiro. Então elas estão tentando construir seu capital financeiro.
Eu acredito que o capital financeiro é um subproduto dos nossos relacionamentos, do nosso capital de relacionamento e do nosso capital de habilidade mental. E por isso queremos continuar a aprender e crescer e construir nossa própria capacidade mental. Então construímos relacionamentos. E é isso que traz o dinheiro. Verdade. Eu prefiro investir em meus relacionamentos e no meu lado mental, minhas habilidades mentais. E então o dinheiro vem como um subproduto. E é por isso que eu acho que a ideia é vir a esses eventos, conhecer pessoas, conhecer alguns dos palestrantes, conhecer outras pessoas como você. A maioria das pessoas não tem. Pessoas com a mesma mentalidade em sua própria comunidade ou entre seus próprios amigos. Ótimo lugar pra ir pra isso. Então você quer ter conversa sobre ouro e o sistema financeiro e mineradores de ouro, mas tipo seus amigos, nós os chamamos de normies, sabe? Chamamos? Normes? Eu não sei você, mas os normies só querem falar de levar as crianças pra escola ou ir no churrasco no fim de semana. Certo. E é tipo, mas você não sabe o que tá acontecendo com os bancos centrais comprando ouro agora? E por isso é bom vir a esses eventos, tá perto de pessoas com a mesma mentalidade, que veem o mundo da mesma forma que você, compartilhar essas mesmas ideias. Então você pode meio que, eu gosto de chamar de lutar com essas ideias, meio que ir e voltar, testar isso um pouco. E assim que você constrói sua própria convicção. Onde as pessoas podem te encontrar online? Você tem uma presença online de muito sucesso. Quero dizer, principalmente no YouTube. Eu faço alguns vídeos por semana no YouTube. Então eles são tipicamente vídeos de 20, 25 minutos baseados em teses sobre isso. Então é só pesquisar por Mark Moss. Você vai me encontrar. Não é muito difícil de achar lá.